Fala, gurizada, tranquilo? Tamo junto? É nóis, vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Vamos entender um pouquinho sobre previsão de tempo, sobre clima, enfim. Bora comigo e vamos lá entender um pouquinho melhor. Olha só, primeiro passo para que a gente possa entender sobre previsão de tempo é poder entender a diferença entre tempo e clima. Né? O que é tempo e clima? Vamos lá, vamos entender a diferença. Tempo é aquela questão, aquela situação naquele dia, naquele momento, naquele local. É algo bem específico, entendeu? Tipo relógio, tempo, horário, naquele local, naquele momento, naquele ambiente. Tá? Então, tempo são as condições, né, de como estão as condições da atmosfera naquele momento, naquele dia. Como é que está o tempo aí em Garopaba? Ó, o tempo aqui em Garopaba tá chovendo. Quando eu falo tempo, eu já sei que está falando do momento, daquele local, daquela hora, tá? Agora, quando eu falo de clima, eu estou falando das condições atmosféricas daquela região ao longo de anos, né? Então, eu tenho como característica do clima daquela região ser seco, o clima daquela região, por exemplo, da Amazônia, né? Ser uma floresta é muito úmido, sempre tem chuvas, então eu sei que o clima na região da Amazônia é um clima com chuvas, um clima úmido, etc, papapá, tudo mais. Agora, como é que está o tempo? Hoje o tempo está assim. Então, quando eu falo de tempo, eu estou falando daquele momento naquela região. Quando eu falo de clima, aí sim a gente está falando de um momento de um momento de anos, de uma questão de vários anos para aquela característica daquela região. Por exemplo, aqui em Porto Alegre a gente fala sempre que o clima em Porto Alegre é um pouco instável, não tem um padrão, né? Então tá certo, porque Porto Alegre tem dias que tu acorda, né, e sai de manhã, tu não sabe se tu vai botar um casaco, no mesmo dia tem frio, chuva, é uma característica de Porto Alegre, então é uma questão do clima. Ah, mas como é que tá o tempo em Porto Alegre? Não, hoje o tempo em Porto Alegre tá assim. Então quando eu falo de tempo, é o local. Beleza? No momento, fechou. Próximo passo, então. Temos um videozinho muito importante que vocês vejam, tá? Tem vários videozinhos e eu não vou passar eles aqui. Vocês, quando estiverem olhando o material, vocês vão dar pause aqui e vão dar play no link do material que vocês têm para poder conferir, tá? Mas seguinte, o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui, tá? É sobre o volume do ar e a temperatura do ar. Qual é a ideia? E o vídeo vai mostrar isso para vocês, tá? O vídeo vai mostrar isso. É o seguinte. Se eu pego um balão e encho esse balão com a mesma quantidade de ar, seja esse balão, né, indiferente do balão, mas enfim, se eu coloco a mesma quantidade de ar dentro desse balão e coloco um balão no ambiente que está gelado e o outro balão no ambiente que está quente, o balão onde o ambiente está quente, o balão que tem o ar quente dentro, a tendência é que ele vá se expandir, ficar maior. Já o balão que está no ar frio, ele vai encolher. Então a temperatura do ar faz com que o ar ou fique numa, né, com uma expansão maior, com maior volume, ou se tiver frio ele vai diminuir o volume. Tá, mas como assim? Não entendi. Pensa o seguinte, quando tu tá lá naquele dia que tá quente, tá um calorão do caramba, baita de um calor, e aí tu não quer ficar agarrado com ninguém, tu quer dar espaço, a não ser se tu ama muito, daí o amor é muito mais forte, mas tu quer ficar afastado das pessoas, tu não quer ninguém colado em ti. É a mesma coisa que as moléculas de ar. Quando tá muito quente, elas estão se afastando umas das outras, tá? E por isso que há uma expansão, né? Agora, quando tá frio, é o contrário, as moléculas ficam bem mais próximas umas das outras, logo diminui o espaço, né? Uma diminuição no volume. Beleza? E aí, confere esse vídeo aqui que vocês vão conseguir observar melhor o que eu estou falando a partir de uma experiência. Dá até para testar em casa. Beleza? Próximo passo. Pressão do ar em um recipiente, em um local, enfim, alguma situação onde está fechado. Olha só. O que nós temos aqui? Nessa imagem. Vocês têm aqui nessa imagem uma seringa de boa com um pouquinho de ar, tá ali o dedinho tampando, né, para o ar não sair, e nós sabemos então que a quantidade de ar que tem ali, nessa primeira imagem, é a mesma quantidade de ar que tem aqui, a mesma quantidade, porque não saiu o dedinho ali, ó, o dedinho segue trancado, então é a mesma quantidade de ar, porém o volume aqui está diferente. Por quê? Aqui as moléculas estão um pouco mais distantes,
aqui as moléculas estão mais próximas. Logo, quer dizer o seguinte, quanto mais, ou melhor, aqui nessa de baixo, quanto mais moléculas de ar eu tenho num determinado espaço, maior a pressão que eu tenho ali dentro. No caso aqui, eu tenho menos moléculas de ar num espaço maior, né? Elas são mais espaçadas, a pressão interna ali é menor. Então, quanto mais ar há dentro de um local, estrutura ou objeto, que seria esse aqui, maior é a pressão interna. Quanto menos ar há dentro de uma estrutura, um objeto, enfim, a pressão ali dentro vai ser menor. Nós podemos pensar muito fácil aqui quando a gente olha para um pneu de carro, né? O pneu de carro, ou pneu de bicicleta, enfim, qualquer pneu, né? A bola que tu vai encher a bola, bota o ar ali dentro. Conforme vai tendo pouco ar ali, a pressão ali dentro é pequena. Agora, conforme tu enche, vai tendo uma pressão muito grande lá dentro. E essa pressão gigantesca vai fazer então com que a bola fique bem firme, né? O pneu consiga suportar o peso lá de um carro. Então, essa pressão dessas moléculas de ar, tá? Então, olha só, aqui também é interessante o seguinte. Então, eu vou passar aqui essa imagem, é a mesma do livro de vocês, tá? Olha só. O rapaz lá foi lá antes da viagem, calibrou o carro, né? O ar ali com 28, né? A pressão de 28, o ar no pneu. E saiu para viajar. Depois da viagem, ele parou o carro no posto, foi conferir de novo o pneu, estava com maior pressão ali dentro. O que quer dizer isso? Como assim? O pneu está com algum problema? Alguma coisa assim? Não, não quer dizer isso. Significa que o ar, quando está em um recipiente fechado, dentro do pneu está fechado, e ele é submetido a uma temperatura alta, maior a pressão vai ser lá dentro. O que quer dizer isso aqui? Então, conforme o veículo está andando, né, vai aumentando a pressão lá dentro, porque vai esquentando, o pneu aquece e o ar ali dentro aquece, e o ar, como nós vimos lá nesse slide anterior aqui, o ar aquecido ele aumenta o volume dele. Como ele está no ambiente fechado, que é dentro de um pneu, ele vai aumentar o volume dele, mas não tem para onde ir, então vai ter uma pressão maior ali dentro, né? Tipo isso aqui assim, ó, vai tendo uma pressão maior. E aí, o oposto é a mesma coisa, né? Se o pneu está lá numa temperatura baixa, vai haver então uma menor pressão. Então, digamos que ele tivesse calibrado o pneu aqui e parou, sei lá, ficou estacionado um dia inteiro ficou um dia inteiro estacionado lá no Alasca, né? Esfriou o pneu, ele ficou parado, não teve aumento de temperatura. Não quer dizer, aí vai lá olhar de novo e a pressão dentro do pneu está menor. Ah, o pneu está vazando? Não, é porque o frio faz com que as moléculas do ar fiquem mais unidas e aí vai diminuir a pressão dentro do pneu. Beleza? Próximo passo. A diferença do ar quente para o ar frio. Olha só. O ar quente, se vocês olharem uma vela, uma xícara, uma caneca, enfim, sempre que está quente o ar tende a subir. O ar vai subir. Já quando o ar está frio, o ar desce. Tanto que a gente bota o ar-condicionado no alto, exatamente porque o ar-condicionado no alto ele vai fazer, né, ele vai sair o ar gelado ali, e aquele ar gelado tende a descer, enquanto o ar quente tende a subir. E aí vai tendo uma troca de ares, né? Como diz aqui, a temperatura altera a densidade do ar. O ar quente tem menor densidade, é mais leve, né? Vamos dizer assim, para ficar mais simples. O ar quente ele é mais leve, podemos dizer assim. Então ele vai ter uma densidade menor subindo, vai acabar subindo. Enquanto o ar frio, por ser um pouco mais denso, mais pesado, podemos dizer assim, ele vai descer. Então o ar quente sobe e o ar frio desce. Tudo isso que a gente está vendo aqui é para a gente poder entender como é que funciona o movimento dos ventos, a temperatura e previsão e etc e tal, tá? Então, conceitos básicos, a pressão do ar e a temperatura do ar vai alterar, então, a densidade, fazendo com que haja um movimento. Então, preste atenção que tem agora um movimento do ar, de acordo se ele está quente ou se ele está frio. Beleza? Olha só, aqui está a grande sacada. Vocês pegando essa parte aqui, vocês vão entender tudo sobre a questão de tempo e clima.
Tá, não tudo, mas quase tudo. Tudo tem uma lógica, não esqueça que tudo tem uma lógica. Olha só, o Sol vai bater na superfície da Terra, tá? A superfície da Terra tá lá, o Sol aquece o chão. O Sol aquece o chão. Logo, como o Sol aquece o chão, aqui ó, o Sol está aquecendo o chão, esse ar que está mais próximo do chão está quente. E o ar quente sobe. Ele vai subindo. Conforme ele vai subindo, ele vai ficando mais frio. E aí o ar frio tende a fazer o quê? Descer. E aí o ar frio desce. E o ar quente sobe. E o ar frio desce. Qual é a ideia aqui? Assim que formam-se os ventos, tá? Porque o ar quente que está sendo esquentado, está ficando quentinho ali, por causa do chão que está quente, né? Ele vai aquecendo aquele ar que está próximo à superfície. Esse ar vai acabar subindo. E o ar frio que estava lá em cima, ele vai acabar descendo, assim como o ar condicionado, o ar frio desce. Quando esse ar frio desce, ele vai acabar sendo esquentado, digamos assim, pela Terra, né, pela superfície da Terra de novo, e conforme ele vai esquentando, ele vai subindo. E isso acaba acontecendo direto e reto. Beleza? Muito importante. Aqui é o grande ponto para tudo, para geral, para vocês conseguirem entender tudo sobre previsão. É esse ponto aqui. O vento, a grande troca, está sempre em constante transformação, tá? E aí existe um fenômeno chamado de inversão térmica, tá? O que seria esse fenômeno chamado de inversão térmica, tá? Olha só. O que seria o fluxo normal, tá? Fluxo normal que está aqui. O ar quente, está aqui a cidade, o ar quente sobe, daí o ar frio vai acabar descendo, porque o ar quente está saindo de baixo, o ar frio desce e vai tendo essa troca normal, tá? São 3 camadas. A camada lá de cima é o ar mais frio ainda, né, da atmosfera. Então eu tenho um ar quente e o ar frio, eles vão trocando. Esse aqui é o padrão normal, tá? Como diz aqui embaixo, quando o ar frio mais denso fica na camada de baixo e não esquenta, então acontece o que a gente chama de inversão. Essa inversão aqui, ó, em vez do ar quente ficar embaixo, o ar quente sobe. E o ar frio, em vez de ficar em cima, ele desce. Por que isso acontece? Por diversos fatores, tá? Podem ver vários fatores que isso afeta, né? Principalmente no inverno, por exemplo. No inverno, como é muito frio, às vezes ele não aquece muito bem esse ar aqui. E aí o ar fica frio e o ar quente segue lá em cima, né? Não deixando subir, tá? E ter essa troca aqui. Qual é o grande problema dessa inversão térmica? Vocês já viram quando tem aquelas fotos, por exemplo, de São Paulo, que é bem clássico, que São Paulo tu olha assim, tem uma nuvem, como se fosse de poluição, é por causa da inversão térmica. Porque como o ar ele fica frio aqui, ó, seria essa segunda parte, como o ar frio ele está concentrado e o ar quente em cima, como é que o ar frio vai descer se ele já está embaixo? Como é que o ar quente vai subir se ele já está em cima? Então, claro que há uma troca aqui, isso vai acontecer, essa troca novamente, mas isso demora mais do que o fluxo normal. Como ele demora mais que o fluxo normal, eu vou ter uma concentração de poluição aqui. Não é à toa que no inverno a pessoa tem mais problema referente a questões respiratórias, por causa do frio, e o frio ele acumula com a poluição aqui, não havendo essa troca de ar, tá? Então, não se perca nisso. Fluxo normal é ar quente embaixo, ar frio em cima, tá? O fluxo normal. Por que o ar quente está embaixo? Porque a superfície da Terra, ela vai aquecer esse ar. Beleza, depois que ele ficou embaixo, ele sobe. E o ar frio que estava em cima, desce. O que acontece com o ar frio que está em cima? Ele desce, se esquentando de novo pela superfície da Terra. Ah, beleza, e o ar quente que subiu? Como ele vai subindo, ele vai perdendo o calor, logo ele vai virar frio e descer de novo. Na inversão térmica isso não acontece. Isso é muito comum, principalmente no inverno, né? O ar frio ele fica lá embaixo, demorando para subir, e como ele demora para subir, ele demora a levar os poluentes e dispersar esses poluentes. Então eu vou ter um monte de poluente registrado ali em uma determinada localização, tá? Próximo passo. Aqui eu tenho 2 vídeos, tá, que explicam um pouco sobre a inversão térmica. Esses vídeos, então, vai ser para vocês olharem em casa e não para olhar aqui, tá? Vocês já estão em casa, porque isso é home office, então vocês já estão em casa, tá?
Então, esse primeiro vídeo aqui é muito legal, ele vai explicar um pouquinho mais sobre a inversão térmica, e aqui o Manual do Mundo, vocês sabem que eu gosto muito do Iberê, ele vai mostrar também um pouco sobre. E aí vocês olhem bonitinho na residência de vocês. Brisas marítimas, olha só, antes de mostrar a imagem que tem aqui, vocês estão ligados que vocês chegam na beira da praia e tá um ventão. Mas vocês já perceberam que esse vento muda de direção do dia para a noite? Não se ligaram nisso, né? Vamos lá, vou mostrar para vocês. Olha só, o que acontece? De dia, a areia, né, ela aquece, a troca de temperatura da areia, tá? Ela é mais rápida do que da água. Logo, de dia está o sol batendo na beira da praia e a areia está aquecida. Se a areia está aquecida, está esquentando bastante, o ar que passa ali pelaquela parte da praia, né, pela areia, né, pelo continente ali, enfim, a parte ela acaba sendo esquentada. Se esquenta, sobe. E do mar vem o vento mais gelado, que conforme chega na areia de novo, ele se esquenta e sobe. Então, na brisa marítima, se vocês pararem agora quando forem para a praia, e não agora que vocês estão de quarentena, né? Mas quando vocês observarem, vocês estão na beira da praia, o vento vem do mar para praia, porque o vento está frio e vem para o vento quente, tá? Então o vento quente ele sobe e o vento frio que está vindo do mar chega para o continente, né, na areia, enfim, e ali esquenta de novo e sobe, e assim vai acontecendo como está na imagenzinha bonitinha aqui para vocês. Já de noite, olha só, como eu falei para vocês, a areia ela esfria e esquenta muito mais fácil. À noite, a areia vai estar, né, o continente, enfim, a areia ela fica mais fria do que o mar. Logo, isso acontece uma inversão dessas brisas. Agora o vento não vem mais do mar para o continente, o vento vai do continente para o mar, tá? Então olha só, como tem nessa imagem aqui, o mar vai ficar um pouco mais quente em comparação com o continente, com a praia. Então o vento quente que está sobre o mar tende a subir. E o vento, né, as brisas que estão sobre o vento que está sobre o continente, ele vai descer e aí vai fazer essa inversão. E é isso aí. Conforme está dito aqui então, o aquecimento e resfriamento da areia em comparação com o mar altera a temperatura do mar, gerando assim um movimento alternado entre dias e noites. Tá? Beleza? Comparando esses dois GIFs aqui, acredito que fique mais simples de verificar esse movimento. Próximo, aqui tem uma imagem então, tá? É a mesma imagem do livro também, que ela está exemplificando o passo a passo, tudo que eu expliquei para vocês. Enfim, vocês lendo aqui vão conseguir verificar um pouco melhor. Eu só vou passar porque já foi dito anteriormente isso. Olha só, aqui para vocês entenderem um pouquinho, né, a diferença de tufão, ciclone, furacão e etc e tal, né? A velocidade dos ventos. Olha só, a temperatura, vamos ler com vocês aqui essa imagem que ela é muito legal. Vamos lá, temperatura oceânica de mais de 26... de novo, vamos lá comigo. Formação dos furacões, né? A temperatura oceânica de mais de 26 graus Celsius e forte umidade favorecem a sua formação. Gurizada, umidade, olha só, interessante, a gente não falou até agora de umidade. Bom, vamos falar mais pra frente, tá? O que ele está mostrando aqui? Como é que funciona um furacão, tá? Na imagem aqui, vou ter que tirar aqui o mouse, beleza. Na imagem ele te mostra aqui a diferença das velocidades do vento, tá? E a velocidade do vento é como eu vou classificar, né? Para ser mais simples aqui, não ficar tanto nessa imagem, vocês vão poder visualizar melhor também. O principal ponto é o que? As velocidades do vento. De acordo com a velocidade do vento, eu vou classificar se é um tufão, se é um vendaval, se é um ciclone, mas tem algumas outras características, mas de modo básico a gente entender que a velocidade do vento principalmente vai ser o que vai determinar como eu vou classificar esses ventos. Beleza? Então aqui, por isso que eu deixei aqui, porque nesse vídeo está explicando muito bonitinho e muito legal a diferença entre furacão, tufão e ciclone
para que vocês possam observar um pouco melhor e entender. Tá? Próximo passo, correntes marítimas. Olha só, deixa eu botar aqui, bonitinho. Aqui de modo bem resumido, né, vai ser mais fácil. Então olha só, corrente marítima é o deslocamento de porções, faltou um tiozinho aqui, porções de água no mar. As correntes marítimas na superfície dos oceanos se devem principalmente pelos ventos. E aí observem essa imagem aqui, ó. Quando a gente consegue perceber isso aí tranquilamente, quando vocês assopram um recipiente com água, e aí vai gerando, né, uma pequena ondinha nesse movimento. Isso gera as correntes oceânicas quando eu penso em questão de planeta. Né, os ventos, conforme vai tendo essa orientação, os ventos vão passando aqui, aqui, ó. Né? Olha só, prestem bem atenção aqui nessa imagem, tá? Olha só que legal. Eu tenho aqui por essa região aqui, né, da linha do Equador, é a parte que ela tem uma incidência maior de raios solares, ela aquece muito mais. Né? Ela vai aquecer mais em comparação com os polos, né, que pegam menos raios solares, né, uma incidência menor de raios solares. E isso vai fazer com que haja uma movimentação dos ventos. Lembram? O ar quente e o ar frio. Então, eu vou ter uma diferença de temperatura dos ventos. Logo, isso vai fazer, então, que esses ventos rodem, acabem o tempo inteiro em constante movimento, né? O ar quente com ar frio, vai rolar, então, diretamente vários movimentos. Vocês têm aqui algumas imagens mostrando bonitinho a direção dessas correntes. Né? Então essas correntes de ventos, correntes de ar, né, no planeta, também acabam afetando as correntes marítimas, como eu falei para vocês, que nem quando a gente assopra lá um pouquinho de água no recipiente, também gera movimento naquela água. É a mesma coisa com os oceanos e a grande corrente de ar que temos por eles. Né? E essas correntes de ar aqui, essas correntes marítimas, que são, né, um dos grandes fatores que alteram e que caracterizam essas correntes marítimas, são as correntes de ar. Vocês devem ter visto lá no filme Procurando Nemo, né, as tartarugas, por exemplo, que elas pegam uma corrente marítima para poder chegar mais rápido no destino delas. E aqui tem o videozinho para vocês poderem olhar um pouquinho e relembrar bem bonitinho. Logo aqui eu tenho os fluxos das correntes marítimas. Aqui a NASA faz uma animação, é bem legal para vocês olharem o fluxo dos oceanos. E aí vocês comparando com essa imagem aqui, vocês vão conseguir ver essas correntes marítimas, tá? E aí tu vai ter então a corrente quente, a corrente fria. Também nós temos as correntes marítimas, é comum vocês verem, vocês lembrarem daqueles animais aquáticos, aqueles que estão em migração, sei lá, os pinguins, por exemplo. Como é que eles saem lá da Patagônia e conseguem chegar lá no outro lugar e tal? Como é que eles fazem? Porque eles pegam essas correntes marítimas que auxiliam eles, né, a dropar essa onda até o destino deles. Beleza? Vou falando rapidinho aqui, porque, enfim, é só para vocês vão visualizando alguns vídeos, as leituras, e eu vou narrando para vocês aqui, tá? El Niño e Laninha. Olha só. El Niño, El pequenino, né? Eles são partes de um fenômeno atmosférico oceânico, conforme está escrito aqui, que ocorre no Oceano Pacífico Equatorial. Oceano Pacífico, o que é Oceano Pacífico Equatorial? Opa, linha do Equador, Oceano Pacífico, nessa região para cá, tá? Bueno, denominado de El Niño, oscilação sul, refere-se a situações nas quais o Oceano Pacífico Equatorial está mais quente. Opa, se esse cara aqui está um pouco mais quente do que o normal, vai ter uma alteração anormal no clima dessa região toda, porque os ventos vão acabar encaminhando, esses ventos eles vão carregar um pouco mais de umidade. Bom, vamos ver melhor aqui, vamos lá. Olha só, como é que seria o normal? Aqui eu tenho a costa da América do Sul e a costa da Indonésia. Se vocês olharem aqui, vamos voltar de novo. Seria Pacífico aqui, costa da América do Sul, Indonésia, lá, pá. Estamos aqui, tá? Beleza? Daqui para lá, vamos lá, voltando. Temos, então, aqui nós temos as águas, né? A água aquecida pelo sol, né? Ela aquece, apesar de
vocês não perceberem, né? Vai lá botar o dedinho, não tá quente, não parece água para chimarrão, não, mas não é tanto assim. Mas então a água tá aqui aquecida, beleza, e essa água aquecida então sobe, né? O vapor de água sobe, criam-se nuvens, chove, e aí, perfeito, de boa, os ventos alísios empurrando bonitinho essas nuvens pelo globo conforme deve ser. Com o El Niño, né? O El Niño, então é quando nós temos então essa água aquecida. Olha só, como é que eu estava aqui o padrão da água e como é que está o padrão da água aqui, tá? Então a água acaba ficando mais quente no El Niño. Como essa água vai ficar mais quente, vai ter uma evaporação maior de água. Tendo uma evaporação maior de água, criam mais nuvens, né? E tendo essas nuvens, né, criação maior de nuvens, vai estar mais carregada. Os ventos não conseguirão carregar essas nuvens tanto assim, e essas nuvens vão ficar presas por um determinado momento aqui, né, na costa da América do Sul, alterando o clima nessa região. Os ventos, enfim, todos eles vão ser alterados por causa da quantidade de nuvens que eu tenho aqui carregado. Beleza? E aí quando eu tenho o Laninha, que é o contrário, a água fica mais fria, tá? Laninha, a água fica mais fria do que o comum, né? Do que a média, como diz aqui, a média histórica. Ficando um pouco mais frio, os ventos são mais fortes e conseguem empurrar mais essas nuvens para lá. Claro, nuvens menos carregadas. Isso também altera, né, a formação, enfim, do tempo naquela região. Tá? Então, isso não é para ser algo comum, né? Isso são fenômenos que são atípicos, que não devem acontecer. Quer dizer, não é que não deva, mas que eles não são comuns. Tá? Laninho e Laninha. Laninho, eu tenho um aquecimento maior no oceano, fazendo com que as nuvens fiquem mais carregadas e demorem até chegar lá na Indonésia, digamos assim. Elas ficam paradas, não paradas, mas estacionadas ali por um tempo, mais lentas nessa região aqui. Enquanto no Laninha, perdão, pensei muito rápido e a boca não funcionou. No Laninha, ele acaba empurrando essas nuvens, ficam muito mais fortes, logo aqui fica muito mais... ele vai empurrando mais essas nuvens que vão para a Indonésia, e aqui o tempo então vai ficando mais seco, e isso tudo altera a região na parte da costa da América do Sul. Tá? Aqui também para vocês conseguirem verificar bonitinho o que a gente tinha falado ali. Tá? Clima, vamos lá. O que é o clima? Conforme dito anteriormente, o clima ele é um conjunto de características de vários anos, né? Quer dizer, como é que está o tempo em determinados lugares, como é que está o tempo em vários anos, isso determina o clima. Ah, o tempo é seco por 30 anos, 40 anos o tempo é seco naquela região. Beleza, então eu posso dizer que o clima ali é seco. Tá? Então o clima ele se caracteriza por como é o ambiente em determinados anos, né, numa sequência de anos naquela região. O que determina o clima de uma região? Tá? A distância dessa região, né, que é a distância que essa região está do oceano. Olha só, que legal. Pensamos um pouco nos desertos. Tá? Olha só, no deserto, por exemplo, eu tenho lá, não tenho oceano. Não tenho oceano, não tenho água, enfim, se alguém achar água lá no deserto, um oceano, alguma coisa assim, fique ligado, porque pode ser uma miragem. Mas olha só, quando eu tenho água por perto, eu tenho uma amplitude térmica, isso seria a diferença da minha máxima para a minha mínima, um pouco menor. Essa amplitude, ela se aproxima. Quando eu não tenho oceano, não tenho mares, não tenho esses rios, águas e etc., por perto, né, daquela região, eu tenho uma amplitude maior. E aí eu vou usar para vocês o exemplo do deserto. Olha só, o deserto faz muito calor durante o dia. Porém, à noite faz muito frio. Tá, mas aí, como assim? Porque se é deserto, por que está fazendo frio de noite? Exatamente porque como não tem uma corrente de oceano ali, que está trazendo, sei lá, uma água numa temperatura um pouco mais quente, para poder fazer essa troca com os ventos por perto,
Logo, eu não tenho nada que segure, né, que segure o clima mais quente naquela região. Né? Se eu tenho vários rios, água, oceanos, mares por perto, eu consigo ter uma diminuição nessa amplitude térmica. Porque o oceano ele acaba trazendo, enfim, a temperatura das águas, e isso altera o vento, vai trazendo o vento um pouco mais quente, um pouco mais frio, dependendo do clima. Então eu tenho uma troca uma troca entre essas estruturas. Próximo, correntes marítimas que passam pela região. Beleza, como nós vimos, o ar quente, a grande questão é a troca de ar quente por ar frio. Então se eu tenho várias coisas que conseguem ter ou segurar um pouco o calor para soltar esse calor para o ar um pouco mais devagar, como várias árvores, ou se eu tenho oceanos, se eu tenho mares, se eu tenho estruturas que conseguem fazer uma troca mais devagar desse calor com ar, é melhor, né? Porque eu consigo então ter uma amplitude menor nessa diferença de temperatura daquela região. Né? Também a questão da água, quanto mais água eu tenho por perto, eu vou ter uma umidade maior também. Né? Pensa o seguinte, a umidade do ar nada mais é do que a quantidade de vapor da água que eu tenho ali. Se eu não tenho nenhum rio por perto, se eu não tenho nenhum oceano, se eu não tenho mar por perto, logo vai ser mais difícil que eu tenha uma umidade alta no ar. Tá? Bueno, se a área é montanhosa ou plana, né, também é interessante, quanto mais alto eu tô nos picos, mais frio é. Né? Então também a altura vai determinar o clima de uma região. Como falei aqui, altitude, isso é altura em relação ao nível do mar. Duração do período diurno ao longo do ano e as massas de ar que costumam passar pela região. Então um grande ponto aqui é pensar o seguinte, pô, tô lá no globo terrestre. Olhei o globo terrestre, tô lá olhando, pô, essa região aqui bate muito sol. Tá, bate muito sol, essa região bate pouco sol. Essa região que bate pouco sol, então, ela vai ser uma região um pouco mais fria. Tá, e além dela bater pouco sol, ela é uma região que passa correntes de massas de ar quente por ali, ela está próxima de uma outra região que passa ali, então tudo isso vai determinar. O que vai determinar o clima de uma região, então, é vocês pensarem lá no início. Pensem lá no início de vocês, lá no pensamento que a gente começou a falar das correntes de ar. O grande ponto é a corrente de ar, tá? Dessa troca desse ar quente pelo ar frio. Eu tenho coisas que conseguem fazer com que troque mais temperatura com o meu ar, deixar o meu ar um pouco mais quente, ou um ar um pouco mais frio. Que coisas são essas? São florestas? É o oceano? É o sol que bate muito forte ali naquela superfície da Terra, ela aquece muito? Ou não, eu tenho pouco disso, e aí o ar vai ficando mais frio. Tá? Então é isso que vai determinar, são essas coisas que determinam o clima. Movimento das massas de ar, né? Então deixa eu passar aqui. É isso que eu estava falando para vocês agora. Né? O ar quente tende a subir e o ar frio chega. Claro, se a massa de ar quente for muito maior, a massa de ar frio não vai fazer tanta diferença assim. Né? Mas se as massas aqui elas tiverem mais ou menos a mesma proporção, digamos assim, a massa de ar quente ela tende a subir, enquanto a massa de ar frio segue descendo. Né? Então por isso que a gente fala, tá chegando uma frente fria vindo da Argentina, né? Comum vocês olharem isso. Então essa frente fria ela acaba fazendo com que o ar quente suba, tá? Próximo passo, chuva. Como é que acontece a chuva? Vamos lá, aqui tem um passo a passo, mas falando de maneira mais simples para vocês. Como falei, a chuva ela nada mais é do que o vapor da água. Né? Então quanto mais concentração desse vapor da água eu tenho no céu, vai ficando cada vez mais carregado, mais carregado, mais carregado, e acaba, enfim, formando a água da chuva. Beleza? De maneira bem simples, tá? Estou explicando para vocês de maneira bem simples para que vocês consigam entender. Daqui a pouquinho vocês vão olhar esse vídeo também, bem legal, para que vocês consigam entender. Tá? Próximo passo, previsão do tempo. E aí, para que serve a previsão do tempo? Só para enganar a gente? Vamos lá. Como é que é feita a previsão do tempo? Tem vários aparelhos de medição. Vários aparelhos. Eles veem a umidade, a pressão do ar, eles veem essas massas
de ar quente, massa de ar frio. Eles têm vários instrumentos que conseguem verificar várias, né, dessas características que a gente falou até agora, né? E eu chamo essa galera que consegue fazer essa previsão do tempo, então, eles estudam a meteorologia, né? Como diz aqui, é a atividade científica que tem por objetivo o estudo da atmosfera e dos fenômenos que nela ocorrem. Então, eles estão preparados para fazer uma previsão. Olha só, gurizada. Previsão do tempo. Não quer dizer que é certo que vai ser aquilo. Mas quanto mais aparelhos para medir e mais estudos eles têm daquela situação, eles conseguem fazer uma previsão mais precisa de como vai ser, né? Então não quer dizer que a previsão do tempo vai acertar sempre, tá? Porém, quanto mais aparelhos para medir, mais estudos eles têm daquela região, daquela situação, eles conseguem prever como vai ser o clima para amanhã, enfim, tá? Aqui eu tenho então como é feita a previsão do tempo, 2 vídeos bem legais que eles vão mostrar para vocês como funcionam, né? Como é feita a previsão do tempo. E para encerrar, aqui é muito importante, para encerrar agora para vocês, a ação humana nas mudanças climáticas, tá? E aqui eu tenho uma introduçãozinha que vai falar para vocês que o ser humano, né, nós somos o maior devastador do planeta. O ser humano, ele é o maior devastador do planeta. Né? Onde o ser humano chega tem extinção e tudo mais. Mas falando em mudanças climáticas, o que é isso, mudança climática? Existe mudança climática? Não existe mudança climática? Eu vou falar pouco e tem mais vídeos para vocês assistirem também, e eles são bem importantes para que vocês tirem as próprias conclusões de vocês sobre as mudanças climáticas, né? Aquecimento global. Tem uma galera que diz que sim, que o ser humano ele é responsável pelo aquecimento global, pelas mudanças climáticas e vai piorar cada vez mais. Tem uma galera que diz que não. Não, o ser humano não tem tanta culpa nisso, isso é algo natural do planeta. Ele aquecer e depois resfriar, e aquece e resfria, e é natural do planeta. Enfim. Mas nós temos aqui algumas questões a ser pensadas sobre se o ser humano realmente contribui ou não para essas mudanças climáticas, para o que dizem como aquecimento global. Né? Se nós somos responsáveis, o que nós podemos fazer para minimizar e para diminuir essa alteração no clima do planeta? E aí vocês têm um dever. Esse dever é estudar e analisar um pouquinho esse vídeo que está aí para vocês sobre mudanças climáticas e também esses outros 2 vídeos do canal Nerdologia, um focado na parte da biologia e outro focado na parte histórica, tá? Bueno, fazendo isso, acabou a apresentação por hoje, tá? Foi um prazer. Peço perdão aí se ficou alguma coisa um pouco atrapalhada, é porque o vídeo ainda não tem edição, ele está cru, eu estou descobrindo agora como é que funciona isso, e a gente vai melhorando para os próximos. Beleza? Muito obrigado, é isso, valeu, foi um prazer. Tô saindo daqui, parando a gravação, olha como é que funciona.